Assim que já não és estrangeiro, nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita alegria, com muito prazer, nós estamos aqui novamente nesta emissora para juntos nós continuarmos falando aqui do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Nesta programação de hoje, nós abrimos lendo Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, onde o apóstolo São Paulo diz: nós, como estrangeiros, forrasteiros, concidadãos dos santos e da família de Deus, nós devemos estarmos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se somos então edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas,
Não deveremos nós pregarmos o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram? Não devemos nós ensinarmos o mesmo evangelho que eles ensinaram? Não devemos nós fazermos o mesmo que eles fizeram concernente à doutrina da salvação? Certamente que sim. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas, ainda que nós ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho que vá além do que já anunciamos, seja anátema. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, na manhã de hoje, relatar aqui algumas escrituras que relata os atos batismais da igreja primitiva. Examinaremos, então, os serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre 120 pessoas do cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencidos do fato de que o que eles receberam era algo real vindo da parte de Deus. E aproximaram-se dos apóstolos e aquela gente faminta, aquelas pessoas sentindo a necessidade de ter o que eles tiveram, fizeram a pergunta para o apóstolo São Pedro e os demais apóstolos que estavam ali, e Pedro lhes deu a resposta. A resposta foi o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Há alguém ou aqueles que dizem que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome de Jesus é porque eles eram judeus e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa do Cornélio e os membros de sua família que não eram judeus, eram gentios. E aqui nós encontramos novamente Pedro ordenando que eles se batizassem no nome do Senhor. Você já observou? Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, certamente tinha tido tempo suficiente para corrigir este erro, pois agora estava na casa de Cornélio. Eu pergunto a você, estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Quando eles foram comovidos, eles disseram a Pedro e aos demais apóstolos. Os apóstolos que estavam ali, Pedro não estava sozinho. Em Atos capítulo 2, versículo 37, quando Pedro dá a resposta, isto inclui a São Mateus. Ele estava lá. O apóstolo São Pedro deu a resposta quando eles fizeram a pergunta, e São Mateus estava lá diante daquela resposta. O São Mateus, aquele que escreveu o capítulo 28, versículo 19. Também em Atos, capítulo 14,
nós vemos Pedro levantando-se com os 11. Isso mostra que Pedro não estava só. Pedro levantou-se com os 11. Atos capítulo 2, versículo 14. Levantou com os 11 e São Mateus estava lá. Porém, nós não encontramos na Bíblia nenhuma palavra de correção da parte de nenhum deles. Por quê? Porque Jesus disse em São João 17, versículo 6, que ele tinha manifestado aos homens o nome do Pai, o nome de Deus. São João 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, versículo 20. Em lugar nenhum nós encontramos que eles batizaram repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em São Mateus 28, versículo 19. Pois ali Jesus nos indicou aos apóstolos que usasse essas palavras. Eu repito, Jesus não indicou aos apóstolos, não nos indicou, não nos pediu que nós usássemos as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pediu aos apóstolos e ele continua nos pedindo como pregadores que estamos edificando a igreja sobre os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Ele tem pedido que nós batizássemos as pessoas ou venhamos a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. E você vai entender que este povo de Samaria não era judeu, como alguém quer dizer que por eles serem judeus, eles então ouviu de Pedro tais palavras para confessar Jesus Cristo. Mas em Samaria, eu volto a repetir, não eram judeus, mas samaritanos. Eles prestaram atenção à mensagem que a eles foram entregue e, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, de que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque não haviam ainda sobre nenhum deles descido o Espírito Santo, mas eram somente batizados em nome do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 15 e 17. Cornélio era um homem justo e temente a Deus. Ele temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu uma visão, um anjo que lhe disse para que ele mandasse chamar Pedro, lá na cidade de Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais ele e toda a sua família pudessem serem salvas, ou pudessem se salvar. Quando ele declarou a verdade, que por meio do nome de Jesus
todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. O Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra e eles falaram em línguas como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos capítulo 10, versículo 47. A seguir, observaremos um ato batismal dirigido por Paulo. Atos 19, versículo 1 ao versículo 6. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou no batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Atos 19, versículo 1 ao versículo 6. Não cremos que Paulo alterou a fórmula, o modo, a maneira do batismo quando batizou Lídia e sua gente, as pessoas de sua casa. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles em São Mateus 28, versículo 19. E nem em Lucas 24, versículo 47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, de quem recebeu esta revelação. E eu pergunto: cumpre neste momento a gente mencionar que o evangelho que Paulo pregou não foi uma cópia ou uma imitação de outros apóstolos, mas o evangelho que ele pregou, que ele ensinou, que ele viveu, foi o evangelho que foi dado a ele por revelação. Você vai notar comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Paulo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele escreveu, veja o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Aleluia! Glórias a Deus! Paulo reclamou ter autoridade divina para pregar o Evangelho. Ele reclamou isto. Ele disse assim: se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Paulo julgava ter autoridade divina.
Então, você está notando neste momento que o batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Aos Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15, por causa disto me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Você faz parte da família de Deus? Você faz parte da família de Deus que se encontra nos céus, que se encontra na terra? Então você tem que tomar sobre si esse nome. Você tem que invocar este nome. Através deste nome você deve receber o perdão dos seus pecados, através do seu arrependimento. Através deste nome você alcança a remissão dos seus pecados. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de São Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e o que eles praticaram após a vinda do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo. Você dirá: se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele o disse. Você que não está percebendo, note que ele falou no nome. Aí você pergunta: qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai. Aí você pergunta: qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo, em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E chamará o seu nome Jesus. E qual é o nome do Espírito Santo? O nome do Espírito Santo é revelado? Sim, é revelado. Qual é o nome dele? A resposta é encontrada em São João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. Então, neste exato momento, o Espírito Santo, através desta programação, através deste pregador que vos fala, está revelando para você aqui o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiro, nem forrasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Deus é quem continua te abençoando em nome de Jesus Cristo e te dando, através do seu nome, a remissão dos seus pecados, te dando fé para aceitá-lo e confessá-lo perante os homens e ser sepultado nas águas, invocando o nome do Senhor para que seja salvo. Deus te abençoe, te dando cura, te dando libertação, te dando entendimento para compreender as Escrituras e ver os atos dos apóstolos, ver os ensinamentos da igreja primitiva, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Vejo um varão de branco em nosso meio, e as marcas em suas mãos eu posso ver. Este sangue jorra
todo instante. Sangue que jorrou de um homem inocente, sua alma ele vai purificar, com seu sangue vai lhe batizar. Ele está aqui pra te renovar, seu nome eu quero exaltar. Sinta o varão de branco, em sua vida ele vai tocar. Deixa ele renovar teu coração, que a chama do Espírito te aqueça todo instante, e uma nova vida tu terás. Pelos olhos da fé eu vejo anjos a voar. Continue exaltando e também glorificando, que o anjo do Senhor dará vitória, que o anjo do Senhor dará vitória. O varão de branco